E aí, mestres, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus não quer te parar, Ele tá te desacelerando. E aí, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um pouco desafiador, mas é um tema que todo escolhido de Deus e toda pessoa que o Senhor chamou passa, que é o isolamento. Grandes profetas, pessoas escolhidas e o nosso próprio Salvador Jesus passou por isso. O isolamento não é o seu fim. Também pude passar por essa experiência há anos atrás, quando eu tive a minha empresa. Cheguei a ter 16 funcionários. E quando ela estava desmoronando, ruído, eu fiquei só com 2. E esses 2 que ficaram comigo, que lutavam as minhas guerras, viviam as minhas angústias junto comigo, comeram muito e comeram pouco também junto comigo. Deus falou para eu tirar eles também. Talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas que estão passando por esse processo. Às vezes tem que tomar essa atitude que eu tomei e não tem coragem. Eu não entendia naquele tempo, hoje eu entendo. Naquele tempo eu não entendia o que o Senhor estava programando para a minha vida. Tinha medo do isolamento, não encarava aquilo como isolamento, mas tive muito medo dos desafios que viriam na frente. E para eu que era acostumado a estar cercado de pessoas, foi um desafio. Hoje eu vou tentar detalhar um pouquinho aqui e ir falando para que vocês entendam esse processo, o processo do isolamento. Se você está passando por isso, assista até o final. Se você está começando a passar por isso também, ou você que não passou e que um dia pode ser convidado a passar por isso. É uma desconstrução do nosso próprio eu. E principalmente para nós que carregamos traumas. Amém, meu irmão? Minha irmã? O isolamento que vem de Deus te ajuda a desacelerar. Quem está acompanhando aqui os meus vídeos, os vídeos que eu tenho colocado, compartilhado, né? Sabe que eu tenho falado sobre o desacelerar, né? Deus não quer nos parar, Ele está nos desacelerando. E o isolamento também é um passo. E é o isolamento que vem de Deus, irmãos. Não é a gente se isolar, não interprete mal. Eu quero me isolar de todo mundo e tudo. A gente tem esse desejo sim, muitas vezes quando estamos diante de muitas tribulações e batalhas. Mas é o isolamento que Deus traz nas nossas vidas. É o isolamento que Deus traz nas nossas vidas. Ele nos ajuda a desacelerar. Desacelerar a agitação da nossa mente. Porque quando nós estamos cercados de pessoas, e de muitas pessoas, às vezes a gente não tem tempo de pensar. A gente age muitas vezes por impulso. Então o isolamento que ele traz nas nossas vidas é saudável para nós. Mesmo que no momento que a gente esteja vivendo aquele isolamento, que parece ser uma solidão, mas é a gente aprendendo a lidar com a solitude, é uma fase de aprendizado, onde a gente não entende, mas posteriormente nós vamos entender. Fiquei só não por opção, mas por obediência. Então, como eu estava falando antes, eu não fiquei só por opção, porque se fosse pela minha vontade eu manteria algumas pessoas que ficaram comigo ali numa fase da minha empresa, mas até as 2 pessoas que foram fiéis a mim, o Senhor pediu para que eu tirasse elas da empresa. Eu não entendi naquele momento, mas o Senhor queria tratar comigo. Deus, ele te leva para um estágio, uma fase na sua vida em que ele vai querer o teu isolamento, para que você entenda aquilo que ele tem para fazer na tua vida, para que você consiga silenciar a tua mente com os barulhos externos, com as preocupações com essas pessoas, porque as pessoas que nós amamos, nós nos preocupamos, isso é involuntário.
A gente já se preocupa muitas vezes com aquelas pessoas que a gente nem tem tanto apreço, mas as que a gente tem, nós somos muitas vezes capazes de dar vida. E eu passei por isso, em ter que ficar só. Quando o Senhor pediu, eu simplesmente obedeci. Então muitas vezes, irmão, você não vai ficar só por uma opção, mas é por obediência ao que Ele te pede para fazer. Por obediência a essa fase que Ele está querendo que você viva, a esse momento, a essa parte da sua história em que Ele vai querer que você viva e que você passe por isso. E, irmão, é necessário. Não tenha medo de lidar com os seus traumas. Quando nós começamos a desacelerar, silenciando a nossa mente e dando aqueles passos que nós temos compartilhado aqui, nós começamos a enxergar o nosso próprio eu. Aí nós enxergamos traumas, nós enxergamos motivações erradas, nós enxergamos vários aspectos da nossa vida e vários pontos da nossa vida, pontos cegos muitas vezes, que com esse barulho aí do dia a dia a gente não enxerga. E a gente acaba tomando decisões erradas, nos aproximando de pessoas que nos fazem mal, afastando pessoas boas. Por isso é necessário. Nós precisamos disso. Isolamento não é punição. E quantas vezes aí na tua vida, nessa semana, você está passando por esse isolamento, por esse chamado ao isolamento de Deus? Deus está te chamando para esse isolamento. Você tem relutado contra isso por simplesmente achar que é uma punição, achar que é um ataque, né? Para quem é espiritual, quem é cristão, quem busca esse lado espiritual, acha que é um ataque espiritual, acha que o isolamento é algo ruim. Verdadeiramente, irmão, quando a gente vive e passa por esse momento, é difícil. Para você que está acostumado a ser cercado de pessoas, e tem pessoas de todo tipo na sua roda de amizade, na sua família, mas para você que tem esse costume, é difícil de enfrentar esse isolamento, passar por isso. Para mim foi muito difícil. A gente sente como se estivesse sendo abandonado, mas isso não é uma punição, irmão. Isso não é uma punição. Coloca isso no teu coração. Não é uma punição de Deus para você. Isso é necessário para que você enxergue aquilo que Deus quer que você enxergue, que você não está conseguindo, tendo muitas pessoas ao teu redor. E para você que já está nesse momento de isolamento, que está se sentindo só, aguenta firme, meu irmão. Deus vai te apresentar novas pessoas. Deus vai trazer novas alianças para você. Não luta contra o propósito daquilo que Ele colocou no teu coração. Muitas vezes, para Ele fazer, na verdade, a vontade dEle, o Pai, Ele te isola. E mesmo que você não entenda, é necessário obedecer. Estar cercado de pessoas pode ser o reflexo de medo. Medo de encarar os traumas, medo de encarar a sua realidade e medo da não aceitação. Quantas vezes, irmãos, a gente permite com que muitas pessoas se aproximem da nossa vida, participem da nossa família, da nossa casa, da nossa intimidade, mas são pessoas que não deveriam estar ali. Aí a gente passa por frustrações, acaba não acreditando mais no ser humano e em outras pessoas, por uma decisão errada que a gente toma muitas vezes. Depois que eu me isolei um tempo, que esse isolamento veio na minha vida, as pessoas começaram a sair da minha vida por espontaneidade. Muitas porque viram que a empresa estava caindo, saíram muitos funcionários, pessoas que eu confiava. Muitos ficaram também, alguns ficaram, não foram muitos. Mas você começa a se sentir ali sozinho, passa por tudo isso, mas você não vê e não enxerga as pessoas que estão ao teu redor. Não enxerga a personalidade das pessoas e o que elas te causam. E você também muitas vezes tem todas essas pessoas perto de você para esconder, inibir os teus traumas, encarar a tua realidade, ou pelo medo da não aceitação. São medos que a gente muitas vezes mascara estando cercado de pessoas.
Você estar cercado de pessoas não é reflexo de que você é uma pessoa aceita, que você é o cara interessante, uma pessoa, uma mulher interessante, não é isso. Muitas vezes são os seus traumas, o medo de ficar só. E nós, na nossa infância, quando a gente enfrenta uma rejeição severa, a gente acaba deixando com que muitas pessoas se aproximem de nós. E que essa não seja a motivação de você estar aí com tantas pessoas te cercando. Para isso é necessário que Deus te isole, para que você veja a qualidade das pessoas, para que você veja quem está com você, quem verdadeiramente tem que estar na tua mesa, tem que participar da tua intimidade. O isolamento ele é necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento pessoal também, para o nosso crescimento financeiro. Você precisa silenciar a tua mente e silenciar a tua vida para encarar esses momentos. Só conseguimos ouvir e entender quando o Pai falou, quando fazemos silêncio. O isolamento nos ajuda nisso. Então muitas vezes a gente não escuta Deus, a gente ora, pede para que Ele fale conosco. A gente acha que está sem resposta, mas o Senhor está a todo momento do teu lado, falando contigo, te mostrando as coisas que têm que ser feitas. E você não ouve e acha que Ele não está falando. Então, irmã, aceita esse isolamento que Deus tem trago na tua vida, tem permitido na tua vida. Isolamento até de familiares, isolamento de amigos, pessoas que te fizeram tanto bem. É necessário para que você veja e escute e entenda o que Ele está querendo falar com você. E entenda aonde Ele está querendo te levar. E entenda o posicionamento que Ele está querendo que você tenha. É necessário passar pelo isolamento, não tenha medo. Eu até coloquei aqui na última frase, não tenha medo, não é o seu fim. Eu estou aqui para te falar isso, não é o teu fim, o isolamento não é o teu fim. O isolamento não é o teu fim. Por mais que pareça difícil, por mais que seja difícil para você encarar isso, não é o teu fim. Irmão, não tenha medo, irmã, não tenha medo de andar só. Não tenha medo de voltar à tua essência. Você sabe que Deus tem te chamado para voltar à tua essência. Para participar de coisas que Ele falou contigo há muito tempo. Sonhos que Ele tinha colocado no teu coração, mas é necessário que você amadureça, que você cresça. Esses traumas, esses medos que estão dentro de você estão sendo mascarados por você ter tanta gente ao teu redor, falando, fazendo barulho, você saindo, voltando, indo para casa de um, indo para casa de outro, você não consegue nem parar e ficar sozinho em casa. E tudo isso é o medo de encarar a realidade daquilo que você tem medo de enfrentar. Enfrentar os traumas da infância, os traumas daquilo que colocaram em você, de você ser rejeitado, de palavras que liberaram sobre você, no teu relacionamento antigo. E você tem medo de encarar tudo isso. Então, em nome de Jesus, irmão, não tenha medo do isolamento. Solitude faz bem pra gente. Mesmo que isso não seja uma opção, porque não era uma opção para mim andar por esse caminho não era uma opção para mim. Mas é necessário que a gente obedeça e confie naquele que nos chamou. E se você não acredita em Deus, não acredita que exista um ser supremo, eu também respeito. Eu respeito a tua opinião. Mas se você é um escolhido desse que você não crê, você vai passar por isso também. Porque todos nós passamos. E mesmo que você não esteja nesse vídeo por uma busca de algo espiritual, mas que você entenda que a solidão não faz mal. A solitude não faz mal, desculpa. E a solitude não é solidão, mas é apenas você se conectar com seu próprio eu e tentar achar sua verdadeira identidade. Se perguntar o porquê das coisas, entender a sua reação diante de situações como essa. Por que eu reajo assim quando não tem ninguém próximo de mim? Quando eu me sinto só, por que eu reajo desse jeito? Por que eu choro? Por que eu fico chateado? Estar com pessoas também libera dopamina no nosso cérebro e muitas vezes a gente vicia em estar com pessoas pela sensação de prazer. Que você entenda nesse vídeo, irmão, que o isolamento que Deus traz na tua vida, que a vida te traz, é necessário
para o teu crescimento e o teu amadurecimento. Segue firme. Segue firme. Não tenha medo. Aquele que te chamou não te abandona. Ficar um período isolado não é o teu fim. É apenas você ser trabalhado e tratado por Deus. Deus, ele leva a gente para um período na nossa vida onde a gente fica sem dopamina no cérebro, sem essas sensações de prazer, para que a gente tenha equilíbrio na nossa mente e saiba tomar as decisões corretas diante de todos os desafios que vêm para nossa mão, vêm para nossa vida. Você precisa passar pelo isolamento. Você precisa passar. Que Deus te abençoe com essa palavra. Não desista. Continue. Não tenha medo, porque aquele que te chamou está contigo de mãos dadas. É necessário. Fica com Deus, irmão. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.